na madrugada, eu me levanto na madrugada, eu apresento a Deus em oração, em jejum. Quando eu vou tomar meu café 8h30 lá na creche, eu entrego. Ah, não, mas eu quero fazer um jejum longo, né? Eu entrego meu propósito 8h30, depois inicio meu propósito novamente e vou até meio-dia. Porque não fica pesado, irmãs. Eu ensino, eu tenho um grupo, né, de oração, eu digo para as irmãs, é assim, ó, você toma o seu remédio da pressão, tá aqui a mãe que toma o remédio da pressão, toma o seu remédio, toma o café, abre o propósito. Você também pode fazer assim, eu gosto de café, eu gosto, mas hoje eu não vou tomar café. Mas o meu jejum eu não tomo nada. Eu gosto sem água, sem nada, depois de entregar. Mas cada um, sabe por quê? Porque você tem que jejuar. Porque é várias famílias. Você está ali na salinha. Várias mentes. Então você tem que estar preparada em oração e jejum. Aconteceu uma situação lá na salinha que um deu um pouquinho no outro. Daí na hora eu disse assim, meu Deus, vou chamar o pastor. Daí o Espírito Santo desceu e disse, não, resolve. Abençoado, vem aqui. Você não pode bater no seu amigo. Você também não pode bater no seu amigo. Por isso que a gente tem que estar preparado em oração e jejum. Não dependente da religião, irmãs, tem que orar. Não depende. Isso, o Senhor me deu como tema também ali sobre a vida de Esther. Preparação. Daí nós ali fizemos início, que nós estamos lá na salinha por causa de quem? Porque o amor de Jesus foi muito grande para conosco. Por isso que eu não digo não para Deus. Eu não sei dizer não. Eu lembro, né? Quem era a irmã Josi? Aonde a irmã Josi estava? O que o Senhor fez para a irmã Josi? Então é muito pouco que eu faço para ele. É muito pouquinho. Só nós vamos pensar o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. É de nós chegar mesmo com problema, mas chegar dentro da salinha glorificando, exaltando ao Senhor. A estratégia, quando a gente está em oração, o Senhor ele vai dando. Vera faz isso, Vera vai aqui, Vera vai lá, e o Espírito Santo vai tomando a nossa vida, e nós obedecemos a Ele, e Ele que toma para tudo fácil. Não fica nada difícil, não precisa nós correr para um lado para o outro desesperada, não. Porque Ele dá tranquilidade e Ele dá paz para nós. Irmã Josi, congresso, irmã Josi, irmãs. Depois nós vamos chegar no momento da oferta, que eu também vou falar. Então ali, o Senhor disse assim, preparação. Foi essa palavra que Deus me deu. Primeiro Ele começou com semear. O Espírito Santo foi colocando na minha vida. E eu fui orando em propósito e escrevendo. Então, João 3,16 diz assim, porque Deus amou o mundo de tanto, que deu seu único filho, para que todos aqueles que nele crê não morram, mas tenha vida eterna. Eu trouxe essa Bíblia aqui do Adonias, ela está bem velhinha, mas é a linguagem de hoje, tá? É bem explicada na linguagem de hoje. Então, a preparação, nós se preparar. Esther, capítulo 4, versículo 16. Vá, reúna todos os judeus que tiver em Cisã, todos vocês, não jejuem e ore por mim. Durante 3 dias, não coma e não beba nada, de noite e de dia, e eu e as minhas empregadas também jejuaremos. Então, a Estela se preparou, porque vinha uma grande luta sobre a vida dela, a morte sobre os seus descendentes. E nós temos que se preparar. Nós não podemos pegar o material tudo correndo. Eu era muito crítica, irmãs, muito crítica. Eu falava para as meninas, tem que se preparar, ler a lição, aqui está, né? O livro que é muito bom. Esse aqui é ótimo.
O que que diz esse livro? Aqui tem amigas minhas, né? 3 amigas minhas que elas também foram autora. O que que vai dizer aqui, ó? Eu trabalhava com planejamento, né? Porque o planejamento, ele é tudo de bom. Hoje, por exemplo, vai ser a Pati. A Pati vai falar do amor, nesse domingo. A irmã vai estudar sequência, irmãs. Ela vai falar sobre perdão. Ela vai falar sobre família. Ela vai falar sobre igreja. Ela vai falar sobre oração. Então, uma sequência. Então, como eu sou pedagoga, eu sou muito do planejamento. Do lado da pedagogia que eu aprendi, e ali na igreja eu trazia o planejamento. Então, esse livro a gente estudou, né? É muito bom, né? Esse dia eu ganhei um, e esse aqui eu comprei. Fala aqui, ó, sobre a introdução e fala sobre a história, né? Daí aqui vai falar sobre a aplicação, dinâmica com eles. Depois eu posso emprestar para a Paty, né? Fala sobre o Consolador, aqui vai falar sobre o Espírito Santo. Então, durante a criança a gente falou só sobre o Espírito Santo. E a gente trouxe dinâmica. E teve um momento da oração. Então, tudo tem uma etapa. Acolhida, né? Eu estou bem, me preparei. Durante a semana foi eu que tinha que trazer a lição. Eu me preparei. Senhor, o que tu queres que eu faça? Li a Bíblia. Senhor, me dá sabedoria. Dá calma para eles. Eu chego assim, né? Agora vai começar a aula, irmão. E eles chegam ali 120. Às vezes eu disse, Zap, deu. Gia, porque era demais, eu chamava atenção. Era meu filho, mas eu chamava atenção. É filho do pastor, eu chamava atenção. Por quê? Porque tem que ter, mas tem criança que a gente tem que ter um cuidado especial. Né, irmãs? Esse ano eu vou fazer a inclusão também, porque é bom. Tem que ter um cuidado especial. Então, cada um, o Senhor vai te dar uma direção. Você vai conhecer cada um. Essa é assim. Essa gosta de ajudar. Aquele não gosta de música muito alta. E Deus vai dando a estratégia. Né? Então, aqui a gente trabalhava com planejamento. Eu tenho mais livro lá em casa. O currículo, né? Que a nossa coordenadora deu para nós. A gente imprimia. E cada um trabalhava do seu jeitinho, né? Daquilo que Deus mandava fazer. Então, aqui, ó, daí a gente vai conduzir, eu vou pedir para as irmãs aqui, né? Tá aqui, conduzir. O caminho para a criança é baseado em princípio. Esse texto eu tirei em Provérbio 22:6, que significa guiar, formar o caráter, instruir, exemplo prático, né? Ditar regras, né? Só que tem regras que tem que abrir exceção, né? Como eu digo assim, exceção. Aquela criança não é agitada. Eu não vou tratar igual trata com uma escala diferente, né? A Paty tem 2 filhos, eu também tenho 2 filhos, é diferente. A Patrícia tem um, é só um, né, Patrícia? A mãe tem 4, já sabe que é diferente. É um bom filho, nem todos são iguais, né? Um já mais, outro já. O Adonias, essa semana, vai buscar. Vigia, irmão, calma. Respira. Tem filho que a gente já tem que ir, né? E a criança na sala, eu conhecia cada um. E às vezes eu dizia assim, olha, vai para cima. Não, lá com o pai eu não quero. Então, só uns minutinhos. E a palavra é rápida. A gente não pode fazer uma pregação com um adulto. Por isso tem o quê? Os materiais que chamam a atenção. Olha onde que eu coloquei, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Numa nuvem. Estava lá na salinha. Agora eu não posso ir, né? Eu coloquei assim. Quem chegava na salinha já via nas nuvens, que Deus me deu essa estratégia, um sol e outra nuvem. Para evangelizar as crianças e também quem entrava na salinha. E outra coisa, irmãs. Eu não tenho condições de comprar esse material que a irmã Josi comprou, né? Impresso. Só que a gente não pode chegar sem material. Se nós chegar sem material, é igual uma professora. Adivinha, a Bruna mandou
um texto para mim, que professora e a criança, ela sabe. Sabe? Eu chego, corre pra cá, corre pra lá, corre. Irmãs, ele é... Agora, hoje eu vou incomodar ela. Ela veio despreparada, ele sabe. Agora, eu não tenho condições de comprar esse material da irmã Josi. Vou lá na papelaria. Irmãs, Deus é o dono do ouro e da prata. E Deus abençoa, tá? Deus abençoa. Eu ia na Inova, disse, querida, para a igreja. Josi, mais barato. Amém, glória a Deus. Eu vivo na Inova, né? Daí eu tirei e imprimi. Abençoa, querido, menos uns real aí, que é para as crianças. Tá bom, Josi? Eu vou diminuir o valor. Amém, que Deus vai te abençoar. E olha, daí emprestei para a irmã Raquel. A irmã Raquel teve a ideia de fazer isso para mim e entregou assim. A irmã Raquel trabalha com as crianças agora. Agora eu chegar, ai, Abraão, sem material. Daí ele se torna difícil. Alguma coisa eu tenho que levar. Daí um dia eu preguei, né? Eu fiz esses dois material e falei sobre o inferno e sobre o céu. Qual pezinho que está te levando? Aonde? A irmã do inferno. Ô irmã, sabe tanta bobagem na escola? Olha, o meu menino disse assim, mãe, tinha duas meninas se beijando no banheiro, irmãs. Não é brincadeira dela, a gente aqui na igreja tem medo de falar. Ai, inferno, vai apavorar, não apavora ninguém. Eles vejam cada filme em casa de desenho, aquela Peppa. Olha, agora disse que aquele desenho, sabe como que é? Agora me esqueci o nome. Já veio com uma menina também, trans também no desenho. Esqueci. Que todo mundo coloca nos bolos. A Patrulha Canina. Então, irmãos, o mundo não está brincando. Não está brincando. É a gente, como que a irmã José, eu fiz aquele material, fui pregar, chamou a atenção de dois irmãos, ficaram tribulados. Não. É assim, ó, tem o céu e tem o inferno. Quando eu vejo meu menino falar alguma coisa, fica dando casar, tu está na igreja. Não, irmã, é a realidade. Como que você não precisa? Tu tem que ser exemplo. E tu seja luz daquele colégio, por favor. Aí o Cleiton Souza, ele é bem educado. Se já aprontou, castigo. Vamos ficar sem brincar esse final de semana. Porque a gente tem que ter regra. E eu uso muito esse material menino e menina sobre o gênero, né? Porque tá uma coisa assim que sempre quando você estiver na salinha, quem é menina aqui? Faz bem de coisa, eu faço assim. Eu. E quem é menino? Pois é. Onde está a minha vez? Nós somos imagem e semelhança. Daí você, aqui foi uma profissional que fez, né? Mas você pode pegar um espelho de casa, decorar, né? Aqueles espelhos bem pequenininhos e mostrar para eles. Você é imagem e semelhança. Você não é gordo, você não é magro. Irmãs, e assim a gente tem que se amar, tá? A gente não gosta disso. Irmãs, eu sou imagem. Eu conto testemunho sempre do meu nariz. Meu Deus, meu nariz é chato. E eu comecei a orar e Deus disse assim, tá. E aqueles que estão lá no oxigênio, não conseguem respirar. Tu estás reclamando do teu nariz. Então aquilo ali, foi, Não, eu sempre faço assim, Eu tenho 43 anos, irmãs, mas eu tenho que me amar. Como que eu vou falar do amor para as crianças que eu não me amo? Esse menino, eu gosto desse pé. Irmã, nós somos maravilhosas. Foi o Senhor que nos fez. Eu entrava na sala e dizia assim, eu me amo, a tia José é linda, né? Ficava assim, né? Sou mesmo, vocês também. Sou mesmo. Não coisa para a gente se exaltar, achar que é melhor. Não, é a gente se valorizar. A oração. Eu vou pregar sobre a oração, mas as minhas crianças não vê orando daí. Não tem. Não dá. Irmãos, a gente tem que ser um exemplo. Em horário. Eu lá em casa já me policio, né? Eu dou uma policiada e digo assim, hoje, eu falei com a abençoada, já compro um x-saladas bit, que eu não sei que hora eu vou. Assim, a gente precisa se programar.
já começo bastante meio-dia, e assim é a nossa obra. Hoje é o meu tempo na salinha, hoje é o meu dia, eu vou chegar mais cedo para me orar. Amanhã não é meu dia, mas eu vou ajudar minha companheira em oração. Eu vou tirar um jejum por ela, para Deus usar ela na salinha. Me arrepio, tá, irmãs? Porque eu falar uma coisa e eu não ser exemplo é difícil, né? Como eu disse para as irmãs, eu lembro que quando eu estava ali, irmãs, eu já me organizava durante a semana minha casa, porque eu também tenho que cuidar da minha família. Eu me organizava para naquele dia eu estar em paz em Deus. Hoje é o culto infantil. O pastor sempre avisa o mês antes, não é, Paty? Então, durante aquele mês eu vou estar em oração. Eu vou fazer tal decoração. Vou lá Eu fiz muito isso. Decoração simples para o ministério infantil. Eu falava bem assim. Aqui eu já vou fazer aqui. Então, já vou estar me organizando antes. Para chegar no dia não estar numa correria. Porque senão o culto, olha, e eu me preparava e ainda era batalha espiritual, né? Tá aqui. Me preparava bem antes. Quando era culto, eu não deixava por dia, eu já estava em campanha bem antes. Porque é batalha antes, porque no dia tu não sabe. Eu já comecei imprevisto, meu filho quebrar o braço em véspera do congresso do circo de oração. Nós estávamos saindo da colônia do Felipe. De repente saiu o Azar, o Adonis quebrou o braço. Eu já fui toda tremendo, irmã. Mas eu já tinha me preparado antes. Entendeu? Porque o inimigo, ele faz emboscada para nós, porque o nosso alvo é preparar as crianças para ir para o céu. Eu falava uma frase assim, ó, que nós estamos preparando alma, porque é um ministério. Para mim, as crianças é um ministério, um bom ministério do jovem, irmãs. Né? Era para estar muitas mães aqui ouvindo. Mas infelizmente Deus chama, né? Mas quem quer é poucos. Muitos são escolhidos, mas pouco. Essa caixinha aqui a irmã Josi também trouxe, né? Eu estava lá em casa e alguém me presenteou com um presente aqui. E o Senhor disse assim, ó, para mim, Deus fala diretamente conosco. Pega aquela caixa e coloca assim, ó. Eu coloquei que a salvação é a maior riqueza que nós temos. Foi simples. Levei para pregar numa igreja cheia, né, mãe? Peguei a caixa. E o Senhor ainda disse assim, não tira, porque ela te abençoou. E coloquei aqui já tem um outro versículo aqui embaixo também, né? Que a menina me deu. E eu coloquei assim, ó. Deus colocou assim, ó, para mim. Jovem rico, Mateus 19, 21. Jesus respondeu, se você quer ser perfeito, vá, venda tudo que você tem e dê o seu dinheiro aos pobres. E assim você terá riqueza no céu. Depois venha e me siga. Quando aquele moço ele ouviu aquilo, ele foi embora triste, porque ele era muito rico. Olha como o Espírito Santo fala. Me deu o versículo, coloquei aqui e mostrei para as crianças. Porque assim, irmã Josi, eu digo sempre, não tem material, Deus vai te dando estratégia. Até dentro da tua casa. Irmã, sobre a oferta, quando eu estava na minha casa, Deus falou assim para mim, cadê a minha cabeça? E nós temos que ensinar eles a ofertar. Eu falava para eles, ria de mim, né? Mas eu não dava nem bola. Crianças, quando você vê um 10 centavos, 10 centavos não vale de nada. Ô mãe, tem 10 centavos aqui, eu ensinava eles a pedir para a mãe. Tem 10 centavos aqui, mãe. Eu posso levar lá para a igreja, para as irmãs comprar bala, comprar aquilo que precisa? Pode, meu filho, eu ensinava que não pode pegar sem pedir. Então aqui está um mistério, pastora. Eu estava lá em casa, o Senhor assim, ó, ensina para as meninas sobre a oferta.
Daí, né, eu peguei R$ 2, porque a gente tem que ensinar um golpe para nossas crianças, mostrar. Ó, R$ 2. Aí o Espírito Santo disse assim, ó, vai lá, pega 2 moedas e leva para a igreja. Lá eu peguei minhas moedinhas e trouxe para a primeira oferta do Ministério Infantil aqui da igreja. Porque a gente tem que ensinar. Eles têm que ver nós como exemplo. Daí o que eu fazia? Dava o dinheiro para o Azaf e pegava o meu dinheiro. Ó, criança, a irmã Josué contribuir, Azaf, a tua oferta. Porque eu sempre ensinei eles, Azaf também colocava. Porque não adianta, na verdade, não é muito falar, é um exemplo nosso. Não adianta eu falar. Meu Deus, mas a irmã Josué, o que a irmã Josué vai fazer? Então tá aqui, ó. Primeira oferta do ministério de vocês aqui. E aqui, irmãs, que eu vou ensinar para quem é líder, né? Sempre, irmãs, não era que tinha, não. Eu falava com Deus e Deus operava. Eu sempre abençoava as professoras do Ministério Infantil. Vou dar aqui como exemplo, né? Que eu ganhei, mas ganhei algo lá em casa que até me esqueci de trazer. De uma mãe, eu ganhei muita coisa, né? Lá na creche. Então, assim, ó, a tua professora vai fazer aniversário, a tua professora vai ser o dia do professor, lembra. O pai não lembra. Pai, não lembra, irmãs. Da igreja, não lembra. Mas nem para dar um abraço. Eu falei, não é verdade isso. Mas eu pegava com fé, dei um kit da Boticário para cada uma. Comprei mais algo. Porque assim, ó, e Deus pegava do meu pagamento, não tirava do ministério e falava, não tem. Irmãs, eu estava tão atribulada sobre a oferta que eu não sabia como pedir. Será que eu peço envelope? Será que eu peço para alguém? Um dia, os bebês dormindo lá na creche de Arião, o Senhor disse assim para mim, pede uma oferta voluntária. Irmãs, Deus honrou tanto, vinha 100, 50, e Deus honrou. Porque eu não pedi muito, mas eu fiz aquilo que Deus mandou. Então, eu sempre abençoava elas, né, as meninas aqui. Sempre, que não tinha, mas uma vez eu pedi para o pastor, mandei fazer uma toalha bordada para cada uma. Outra vez eu fui comprando com o meu salário. E Deus sempre supriu a minha necessidade. Pensa a alegria delas. Cada aniversário eu dava uma coisinha, né? E elas ficavam felizes, né? Então, eu trouxe aqui como exemplo, a irmã Josi, né? Para as professoras, né? Para abençoar elas. Outra coisa, irmãs. Sempre, se você tiver a oportunidade de abençoar, isso aqui foi uma bênção que eu ganhei de São João Batista, abençoe. Não diz, não tem. Irmãs, Deus supre toda a necessidade. E Deus prova a nossa fé. Então, sempre quando alguém fazer uma pregadora vir, alguém você abençoa com algo. Não deixa sem abençoar. Sempre abençoa. Porque Deus vai suprir toda a necessidade. Eu tenho muita coisa lá guardada. E aqui agora, como a gente falou sobre semear, a Patrícia lá dá certo, vai entregar a cada um a sua semente. É um girassol, tá? Entregar para cada uma sementinha, que é um girassol. Depois que nascer, mando foto para a Paty. E a Paty manda foto para mim, tá? Agora eu vou pedir para as meninas guardar e vir aqui, as meninas aqui da igreja, aqui da parte. Vou segurar esse material aqui, ó. Vou dar para cada um. É que eu planto, Jô, não sei nem plantar. Ó, vai lá no YouTube. Agora eu chat. É? Ó, aqui, isso. Pode abrir. Aqui. E a parte, nós vamos virar aqui, né? Uma
a outra. Quer ficar em pé, mãe? A mãe fica aqui, ó. Segura aqui. Irmãs, esse material aqui falou muito comigo. É assim, ó. Lá em Lucas, fala sobre que Jesus, ele crescia. E quem fez esse material também foi a Dani, tá? Eu sempre digo para ela que não foi eu que fiz. Ela fez. Olha a essência que ela fez. Ela colocou até um... Aqui, ó. Ó. Segurar aqui em cima. Ela é muito detalhista, né? E assim, ó. Foi alguém que me chamou para um congresso infantil. E Lucas fala que Jesus, ele crescia o quê? Em estatura, sabedoria e graça. Mas Jesus, ele era obediente. Ele ajudava o seu pai, né, que era carpinteiro. E um dia Jesus, em tempo de Páscoa, foi até o templo. Ele tinha 12 anos. E chegou lá, os pais de Jesus esqueceram de Jesus. Quando eles já estavam longe, cadê Jesus? Cadê Jesus? E Maria e José voltaram pelo caminho. E quando chegaram no templo, Jesus estava ensinando os doutores, pessoas que entendiam, né? E ele estava crescendo em sabedoria. Então, o que a irmã Josi quer dizer? Nós temos que ensinar nossas crianças sim. Criança, Jesus, ele era obediente. E Jesus, ele crescia. E daí, eu tirei esse material aqui, para ensinar para as crianças, aqui, Maria, que eles têm que tomar, aqui, ó, daí eu peguei esse material aqui, ó, que eles têm que tomar água, comer fruta, né, se alimentar bem. E eu prego e digo, eu também gosto de salgadinho, mas eu também tenho que ter uma boa alimentação. Aqui é a área espiritual de Jesus que ele cresceu. E aqui eu já pego um pedacinho para falar sobre o alimento das crianças. E daí também eu falo que Jesus não está mais na cruz. E é pela graça que nós somos salvos, né? É um material assim, ela fez com muito amor, também que Jesus, pela graça, a Bíblia, né? E digo para eles, olha criança, você que não sabe ler, pede para o pai, para a mãe, para o responsável, né? Porque antes era pai e mãe, agora tem o responsável também, e muitos não são criados pelos pais, para eles lerem a Bíblia com você, para eles orar com você, para eles fazer o culto familiar com você. O que é o culto familiar? É a Bíblia, um louvor e a palavra, e alguém fala algo mais, dão as mãos dentro da sua casa e oram. Eu ensinava muito para eles isso, sabe? Pode colocar aqui, a Paty recolhe para mim. E então nesse conduzir, que conduziu o menino, né, que Jesus crescia, é isso que nós temos que pregar para eles, conduzir eles como Jesus foi conduzido, né? Falar algo para eles sobre o respeito, sobre honrar o pai e a mãe, né, dentro da sua casa, honrar, né, falar muito, porque agora nós temos que falar, irmã, muito sobre o celular, que eles estão muito no joguinho, né? Irmãs, eu sei que não é fácil, a gente trabalha, não é fácil. Só que a gente tem que ensinar eles a ouvir um louvor. Lá na minha casa é muito louvor. Meu menino Adonias, graças a Deus, ele ouve muito louvor. A Bíblia está sempre na minha mesa. Eu faço devocional, eu deixo a Bíblia aqui aberta e eu digo, Azaf, hoje você leu? Você pode fazer desafio com as crianças. Você tem que trazer um salmo semana que vem com o seu pai. Porque, irmãs, não tem ministério sem a família. Se nós ficar só em cima da criança, esquecer o pai e a mãe, é incompleto o ministério. O que a irmã Josi fazia? A irmã Josi fazia palestra com o pai, com a mãe. Dá 4 pais. Deus viu o teu esforço. Um café com os pais é muito importante para ele estar com o filho, porque em casa o que é? É um na sala, um no quarto. Às vezes o pai não é crente. Pai, vem, o meu marido é a estratégia que eu uso. Vai ter a palestra, você vem, e é com a família. A gente tem que ter estratégia
para chegar até a família. Uma caixinha, eu tinha vontade, né? Mas eu ainda não fechou e eu não consegui. Uma caixinha para fazer um culto familiar. Nessa caixa que você vai colocar uma Bíblia, colocar louvores, ou você pode colocar louvores que você gosta, né? Uma oração para o pai e a mãe. Essa caixinha, algo que você, Deus, colocar no coração, ficar durante a semana na casa e final de semana trazer aqui para a igreja para passar para outro amiguinho, né? E outra coisa, irmã, nunca se esquecer do aniversário deles. Ah, não dá de colocar na salinha, então vou colocar numa... Era bom colocar na salinha, né? Pra gente todo final de semana cantar o parabéns. Eles gostam, eles amam muito. Muito, muito. E eu sempre fazia bolo para eles, porque o mundo investe. Tinha hora que não tinha, mas eu chamava as boas doceiras. Eu era enjoada, né, mãe? Quem sabia fazer bem. Nada minha boca. Nara, preciso de um bolo assim. Hoje eu queria ir para o ministério e falei, tio, já vou dar. Irmãos, eu gosto muito, eu não como, mas eu acho lindo aquilo ali. Aquele cupcake, né? E um dia eu pedi para a Bruna, eu disse, meu Deus, Bruna, faz, mas ficou desse tamanho. Quando eu vi, eu fiquei, meu Deus, que pequenininho. Mas eu vou fazer de novo, vai dar certo. Daí a Lídia trabalha numa trilha de São Lídia, eu disse caprichar, que é para as crianças. Encomendei da Lídia, ficou bem grande, né, mãe? Bem lindo. Chegou na hora, eu me entendi, meu Deus, agora o dinheiro. Adonias, empresta o cartão, amigo. Coisa muito paga, viu? Chegou na hora de ele colocar o cartão, o gerente pagou todos os cupcakes. Né? Nós queríamos comer um tinho, nós recebemos uma oferta de R$700. A Jana, que é a irmã da Patrícia, disse, não guarda, porque nós somos úteis, em nome de Jesus. E tudo pela fé, Deus. Se a gente fosse olhar o dinheiro, quem ajuda, quem não ajuda, o Nildinho chegou a fazer até um cardápio para nós. E ele disse, como é a igreja, eu vou fazer também mais barato para você. Então, assim, a gente via, né, mãe, as mãos de Deus sobre o ministério infantil. Eu queria trazer uma menina, acho que a Vera acompanhou aquela vez que o menino algodão doce. Ela veio, ela veio, fez, uma mãe abençoou, e o meu sonho era ter uma panela de algodão doce. Comprei. Comprei a panela de algodão doce. Estou aprendendo a fazer. A mãe fizer, mas não dá certo. Mas é melhor escolher, né? Na hora, eu vim aqui, faz, alguém ensina, vem fazer, faz aqui também. E eu disse, Senhor, daí alguém disse assim, ô Jô, tu cobra quanto? Nada, é para obra. Porque o Senhor me deu condições de comprar a panela, não vou agora, depois que o Senhor deu, vou cobrar. Daí não foi o Senhor que abençoou. Né? Então, assim, irmãs, dinheiro não tem. Cantina, irmã, eu não fazia. Não. Uma vez eu fiz uma cantina, uma pessoa anotou quem devia para pagar depois e não pagaram nada e tive que pagar a moça. Então eu peguei um trauma de cantina. Então eu fazia muito assim pela fé. Começava janeiro, eu já me planejava. Culto tal, pregadora longe, irmã. Porque é pela fé, né? A irmã Eliana, sem Regina. A irmã Eliana não vinha pregar para nós, tal data. Não tinha dinheiro em caixa. E Deus, ele aprovava tudo, né? Então, você segura aqui na corda. É tanto mistério, né, Deus? Aqui. Segura aqui. Mas é não. Eu digo para as crianças, olha, nós vamos ter 40 e poucos anos. Segura aqui, segura aqui. Irmãs, um ministério infantil tem que ter união e responsabilidade. Para a gente ter responsabilidade, a gente imagina se fosse o nosso filho lá para ouvir uma palavra nossa. Eu aprendi com a irmã Eliane, eu amo ela. Um dia, ela pregando para nós, ela disse,
O ministério infantil não é comida no micro-ondas. Eu olhei a lasanha, mas nem comprei mais depois dessa. Você pega a lasanha lá pronta, você coloca no micro-ondas, bordeia, traz e come. O ministério infantil não. Ela disse que o ministério infantil é como uma carne assada. O que você faz na carne assada? Vou falar como é que eu faço. Um dia para o outro eu lavo bem aquela carne, bem lavadinha. Coloco numa bandeja de vidro que eu tenho lá em casa. Eu pego a faca, vou abrindo, vem a carne, vem. Pego o alho, a arte chega a arder o olho, né? Eu faço pique. Coloco depois o limão. Não é época de limão. Vou lá numa matriz, o limão, cadê o limão? Cremo 2 limões e coloco ali. Eu coloco um sazão, que eu gosto de massa. Estou bem viciada naquele sazãozinho, eu gosto. Coloco ali, deixo de molho. Das 4 horas, ele vai até no outro dia na geladeira, para 9 horas da manhã eu começar. Se eu começar 11 horas, ninguém come carne, porque geralmente a carne é dura. Então é assim a palavra de Deus. Durante a semana eu vou pregar sobre amor. Durante a semana eu já começo, Senhor, o que tu quer que eu fale de amor? Aonde o versículo, Senhor, te dá. Tá, o versículo fala de amor. Minha filha, tu leva isso. Tu leva aquilo. Não é loucura não, irmãs. É aquilo que o Espírito Santo coloca. Lá, há anos atrás o Senhor disse assim, filha, sobre aquele barranco, eu tenho lá, perto de casa, um mapa, sobre aquele barranco, puxa, eu puxei umas coisas secas, bota na sacola, eu botei no saquinho. Sem a minha presença, você como uma folha seca. Eu preguei para as crianças e para adultos. Porque quando nós pregamos para criança, a gente prega para adultos. Daí meu menino disse assim, ai mãe, pregar para criança não, é a mesma palavra. Só que as nossas crianças, eles precisam ver. A irmã Josi fez uma nuvem. Lá estava escrito, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué, né, está escrito ali, Josué 24:15. Não é que a palavra muda, é porque a linguagem é diferente. Daí o ministério infantil é assim, ó. Tem que ter união. Irmãs, hoje eu não posso ir. Eu fui lá em cima da hora. Eu lá, eu tinha uma bronca. Irmã Josi, eu estou aqui na praia, irmã Josi, não dá de ir. Eu digo, Senhor, ou tu faz a obra ou tu tira. Irmãos, é compromisso que fosse o teu filho lá. Eu não posso correndo 4 horas da tarde como alguém mandar uma mensagem. Meu Deus, cadê a... Não, eu tenho que orar. Eu tenho que buscar Deus. Não é de qualquer forma, de qualquer maneira. É igual eu falei da carne e a lasanha. Comida de micro-ondas e comida feita lá na panela, com tempo. Eu já começo 9 horas a fazer aquela comida, e pra cá e pra lá. Chega meio-dia e come. Mas quando está ruim, isso não, né? Está ruim. Vigia que é feito com amor. Tem dia que a gente vai vigia. Então, assim, o ministério infantil tem que ter união. Irmã, assim, ó, meu marido, ele quer que eu passeie, eu sempre deixava as meninas livres. Aqui é a mãe e a Patrícia. Tem um aniversário de alguém, velho, eu não vou conseguir ir, mas aí eu não consigo ir. Tá tão lindo. Porque eu tenho que atender o meu marido, tem uma festa de vigiar, né? Mas sei lá, antecipado, né? Meu marido, agora não dá, porque agora eu tenho compromisso, não dá. Ou em cima da hora, não dá. Quantas vezes eu perdi de viagem porque eu tinha que pregar para as crianças? Quantas vezes eu deixei de tomar um banho lá no parque, não sei porque do Adolfo também, as maracunas do Adolfo, porque eu tinha aquele compromisso? As crianças estão esperando por mim. E é como eu disse para as irmãs. Eles sabem quando a gente está preparado, eles sabem quando nós estamos em rear. E daí, quando a gente está preparado, a gente está com aquele problema. Mas Deus usa aquela criança para dizer, tia Josinha, hoje a tia Josinha está linda, tia Josinha, eu quero te ajudar. Mas eu estou na prova, por quê? Porque a gente está na direção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. União. O que eu digo união? Eu estava lá no grupo, irmã, eu quero fazer isso, aquilo. Alguém respondia, alguém ignorava. E a Jana, graças a Deus,
casemos, né? E o ministério foi: você tem que casar. É o casamento. A pessoa sabe quando a gente não está muito bem, a outra sabe quando a gente está mal. Então, uma olhava para a outra, sabe? No casamento. É um igual lá na creche. Se eu pegar minha monitora e dizer: olha, troca as fraldas aí, busca lá, pega aquela criança. Ela vai dizer: não, eu quero fugir dela, não quero saber dela. Abençoada, deixa que eu vou lá buscar água. Fica aqui, querida. Rafael, abençoada, vem aqui. Eu trato bem para mim me aproveitar daquela pessoa e dar uma união certa. Né? Trazer uma palavra. Faz agenda. Faz para elas, né? Faz vocês agenda. Mas ela faz bem feliz, porque futuramente ela vai ser uma professora. Né? Eu não vou estar mais, mas ela vai lembrar. Porque quando eu trabalhava com as minhas professoras, com os monitores, elas sempre davam oportunidade para mim. Falar com os pais, entregar, pode entregar, gente. Eu ia até contente, né? É uma oportunidade. E assim é vocês. Né? Trocar ideia, mãe, eu vi essa decoração, ela não é muito cara, dá da gente fazer, trocar ideias. No ano passado eu disse: Jana, vamos fazer uma placa assim, a Jana São José. Vamos dar para o panetone da Paula. Glória a Deus, dá o panetone da Paula. E eu ouvi, irmã, eu ouvia. Que a gente tem que ouvir opinião. Porque às vezes aquela pessoa, Deus salvou daquela pessoa. E eu não sei a sensibilidade dela. E eu digo que não, eu estou perdendo a oportunidade de Deus usar aquela pessoa. Compartilhar. Né? E também ter, como a gente diz, confiança. A Paty está lá na sala. Por que eu estou atribulada? O que está acontecendo lá? Não. Eu tenho que descansar o meu coração no culto, orar, porque semana que vem sou eu. Então eu tenho que descansar o meu coração. Eu não posso desconfiar. Eu lembro que quando deu aquela oferta, os irmãos deram aquela oferta do culto para nós, eu entreguei para a Jana disse: São José, mas nós nem contemos, querida, se não é para mim ter confiança em ti, não adianta estar do meu lado, ter confiança. Não é coisa e colocar algo importante na mão das pessoas para ver eles fazerem com excelência. Então, assim, eu aqui tenho quantos? 3, 4. Não, vamos ficar aqui, eu vou ficar aqui. Puxa para lá. Vamos. Quem que venceu? Nós, porque tinha mais. É quem foi lá no grupo e deu opinião e falou, não ficou em oculto e deu a sua opinião. E quem não falou nada, né? Porque às vezes eu não sei a parte. Coloca no grupo, o pai não responde, a mãe não responde, não gosto. Antes eu ficava triste, né, mãe? Pode sentar, irmãos. E no final só está nas tuas mãos. E tem que ter um elo, tem que ter união, irmãos. Tem que ter união. Tem que ter união. O Salmo fala, 133, tem que ter união. Irmãs, eu vou falar de mim, já estamos finalizando, que hora é, meu pai? Eu vou falar de mim. A irmã Josi, assim, eu estou no ministério. Se Deus mandar eu falar, até eu vou lá e falo, mas se não, eu fico na posição. Se alguém me chamar, eu vou. Se alguém não me chamar, eu não vou. Dou a minha opinião, mas eu gosto de ficar mais lá orando, sabe? Lá no culto. Se alguém dizer: Josi, vem aqui, nós precisamos de ti, eu vou. Né? E nunca, jamais torcer para trás. Dar ré para trás. Nunca. Eu aprendi com meu esposo. Meu esposo hoje ele não está na casa de Deus. Mas eu aprendi sentadinha aqui. Ele trabalhava muito com o segundo dele. O que ele fazia, irmãs? Eu aprendi com ele. Não aprendi com meu pastor, aprendi com ele. Ô irmão Pedro Paulo, hoje tu vai convidar o pregador. Amanhã, no outro mês é eu. Para ter uma união. Para a pessoa ser útil. Porque não adianta eu só chamar a velha quando eu estou lá no hospital com o meu filho. Eu tenho que ensinar. Ensinar para quando eu não poder estar, aquela pessoa está preparada. Isso que eu fiz ali na sede. Eu preparei. Para a pessoa não estar com medo, insegura. Não,
Irmãos, eu trabalhei uma vez de secretária, eu nunca me esqueço ali na sede, há anos atrás. Então a secretária, ela fazia chamada, né? Fulano, ciclano, hoje não. Hoje a gente vê quem tá, né, Patrícia? Fulano, ciclano, irmãs, ela faltou. Abençoada, bem conhecida de vocês. E lá foi eu. Aquele monte de mulher. Trema, irmã, aquilo ali serviu para mim. Não sabia nome por nome, as irmãs começaram a rir, começaram a zombar de mim. Eu disse, irmãs, eu estou assim porque eu não tenho oportunidade. Irmãs. E quando a gente que ela me der essa oportunidade, Josi, essa terça é tu, a outra terça é eu já estava ali, ó. Fulano, assim. E assim, é obra de Deus? Também já teve situação assim, eu era regente também, né? Das crianças. E antes era o CD. E as crianças amam louvar. Eles amam, irmão. Não vem dizer que não, porque eles gostam. Meu Deus, cadê a fulana que não veio? Ah, tá em Criciúma. Ô tia Josi, hoje nós não vamos cantar. Eu disse, não, querido. Ô Josi, não vamos cantar. Por quê? Porque ela não deixou no bendito CD. Como é que eu ia louvar um monte de CD para cantar? Então, assim, eu orei tanto que eu entreguei o cargo. Eu disse só, pastor Paulo, aqui está o meu cargo. Ô, irmão, não, está aqui o meu cargo, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que nós temos que estar unida. E nós não estamos unidas. Sai, não avisa, eu fico atribulada no culto, eu não vou perder a minha bênção. Eu também não vou querer ir para o inferno por causa do cargo. Irmão José? Eu já orei, já jejuei, já clamei, já busquei, e a mãe já orei, não mudou a pessoa. Então está aqui, ó. A obra de Deus tem que ter união. Irmãs, eu coloquei aqui sobre a musicalização, né? A musicalização que diz a música, ela assim, ó. Tem vários louvores do Ministério Infantil. Eu vou dar exemplo porque eu trabalhava com as meninas regentes e tinha hora que elas ficavam meio assim, mas tem coisa que a gente tem que tomar frente. Então elas às vezes queriam só assim, ó. E eles gostam. Porque vocês sabem que vem uma adrenalina pro cérebro, né? Eu sei porque quando eu coloco música lá para as crianças, o bebê, tem uns que nem sabem não. Eles dançam assim. E eles querem. E eu também danço com eles. Só que assim, ó, tem louvor que é para a igreja parar e ouvir a letra do hino. Então o que eu fazia com as meninas? Um culto, um louvor bem que eles gostam, e outro culto para a igreja até ver as crianças cantar e parar. Não tem como colocar, não tem som, né? Tem. Ela vai ligar. Então eu tinha essa estratégia, porque senão fica pula, 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 e eles nem ouvem a letra. Eles ficam assim numa adrenalina, porque isso ativa o cérebro. E eles se esquecem, tem Wi-Fi ou eu tenho que colocar aí o áudio? Tu dá um nome para ela que eu coloquei. Tá. Nós já estamos finalizando já. Josi, posso Pode, já? pode. Como é que é a tua sequência quando enfim? Lá na salinha. Isso. Quando eu chego na salinha, eu digo a paz do Senhor. Um está pulando para um lado, é a realidade. O outro está virando coisa, o outro está cochichando. A paz do Senhor, amém, irmãos? Eu não sei como vocês sabem. Fiz tudo. Eu fiz vitória. Amém. Daí como é que vai ser lá? A gente muda, né? Então a gente faz um jeito, do outro. Vamos orar. Agora, com quem que a gente vai falar? Fala com Deus. Tá, daí eu vou falar com Deus olhando para um lado e para o outro, para a gente ver se irmãos. Irmãs, eu digo irmão porque eu Nós vamos agora fechar o olhinho, e a estratégia que eu tive ali. E nós dávamos as mãos e cada um orava um pedacinho. Eu dizia amém, glória a Deus, amém, glória a Deus. Todo mundo participava.
né? Também, eu gostava de dar muito, porque daí, em sequência, né? Daí eu dizia amém, daí eu queria orar. Glória a Deus, quem não quer orar, diz um amém, glória a Deus. E daí eu fazia uma oração. Daí hoje, vai ser um dia especial, a gente vai contar uma história, e dou uma investigada assim, e é um menino, vocês conhecem? Davi, outro Abraão, e vai jogando, sabe? E é bem rapidinho, o tempo é bem curto. E daí a palavra ali bem breve, sabe? Eu mostro o visual, como eu disse para vocês, eu mostro fala ali, né? Os bebezinho, é só o visual, não tem como ler a Bíblia, não dá. Não. Daí eu só vou falar, olha aqui, hoje eu vou trazer essa palavra para vocês sobre Josué. Josué meia luta, meia tribulação, mesmo passando luta, mas ele mesmo profetizou, ele era um profeta, que a casa dele e ele não ia ser filho. Bem poucas palavras, bebê, Deus, musiquinha, bota um amorzinho para eles cantar, né, os bebês. Eu trabalhava mais com os grandes, né, porque os grandes quase ninguém queria ficar. Então era ali de 8 anos a 12. Eles ficavam comigo até 11 anos. Daí eu já trazia a palavra, daí já é Bíblia. Irmãos, os maiores é Bíblia. Quem trouxe a Bíblia? E assim, quem não tem Bíblia tem que comprar, tá? Porque tem que ter a Bíblia. Tem que ter a Bíblia. Então eu pegava o versículo, chave, abria e falava. Depois eles falavam alguma coisa, eu deixava liberdade para eles falar, cantava o corinho, né? Porque vocês não trabalham com harpa, a gente é harpa, né? Eu ensinava eles muito assim, cantar o hino da harpa. E a idade? A idade é assim, bebê, 0 até 2 anos e meio. 2 anos e meio. Fazia, porque nós temos 3 salas lá na sede, né? Então, 0, mas o 0 não vai, as mães não deixam. 1 ano, 2. Até os 3 anos. Depois já vai para outra sala. Fica até assim uns 6 anos, ali fica bastante tempo. Daí de 8, e daí aquele momento mais, né? Deixa aquele até 11, 12 anos. Daí, como eu aprendi no Estatuto da Criança, é considerado 12 anos, 11 anos e 8 meses. E for para o jovem, está aí um adolescente. Né? Tinha mães que vinham me procurar e disseram, vocês sabem, a gente aprende que a criança, porque lá no jovem é outra linguagem. Não é linguagem, daí o que eu estou fazendo, irmão? Eu mesmo estou antecipando a idade dele. Então os meus nunca saíram. Ô mãe, Adonias, tu não vai. Eu tinha autoridade de que meu marido não estava. Não, porque eu vou estar já, porque o jovem não é namoro, né? Namorinho, coisa. Então o Azar ficou. Ele ia fazer 12 anos em maio. E tinha o congresso antes. Então daí eu deixei ele ir. Né? E assim, eu não sei como a parte trabalha aqui, como ele trabalha, coloca tudo junto. Não, é porque a igreja não tinha nenhuma criança. Só o Levi. Agora nós temos os 2 bebês dela, tem 1 aninho e 5. Tem os 2 anos, tem qual a idade dos 5 e 11, então tá tudo numa salinha só. 2015 também. Essa faixa ali, 10, 11. Mas assim, O Levi é 10 também, 9. O que você... A princípio, 2 professoras ou uma? Como nós estamos em pouco, tá tudo junto. Os bebês às vezes ficam aqui, não comem. Não comem porque na verdade não tem sala. Na verdade, a nossa salinha é melhor possível. Não, porque poderia fazer assim, se tivesse 2 professoras, eles que são bebê, tudo a mesma palavra, porque não tem como mudar. Lá eu fazia assim, era 3 salas, tudo a mesma mensagem.
Porque eu disse assim, ó, eu não sei como está agora, né? Mas eu falei para o pastor, meu Deus, que benção. Porque assim, eu não tinha como mudar. Eu falar de Abraão aqui, Isaac, né? Abraão e aqui Eva. Eu disse, não, chega em casa, vai ser uma salada de fruta dos pais. Quem está aprendendo? Abraão e outro, Eva. Daí eu fazia tudo a mesma palavra, com linguagem diferente. Que podia fazer assim, ó, os bebês levar a mensagem, a palavra, mostrar para todos, e na hora que tivesse duas professoras, eles ficar pintando os teus, dar uma pintadinha e uns brinquedinhos sentadinhos, e os grandes ali na palavra. Como é uma sala só, sabe? Porque eles é coisa de 3 minutos a palavra. Eles já têm que sair. Mas os maiores podiam sentar com uma pessoa e a Bíblia explicando mais profundamente. Que tem 11 anos, né? Isso que dava de fazer. Porque os bebês, eles não... As meninas dos bebês, eu falava para ela, traz imagem. Já os que estão se preparando para adolescência e jovem, era a Bíblia. Eles não querem mais imagem. Eles só querem bala igual, né? Mas imagem eles não querem. Os de 11 anos. Já de 5 anos ali, e 6, daí eles gostam. Eles gostam muito de pintar, trazer aquela figura da palavra, né? Vamos orar, Daniel orando, Daniel lá na Cova dos Leões. Eles gostam de pintar e levar para casa. Aquela palavra, entendeu? E, Vera? E os maiores, não, eu não quero pintar. Então, daí poderia sentar eles com a Bíblia, né? Falar em poucas palavras, dar uma conversada com eles, como é que tá a escola, porque eles gostam muito de bate-papo, né? Então, vamos lá. Depois vocês podem perguntar, tá? Vou só na parte do louvor ali. Assim, ó, Davi, Golias, Rebeca. Assim, ó, Davi e Golias, e a autora é a Rebeca, a cantora. Pensei que eu tinha trazido mais. Vamos colocar de pé? Estamos finalizando. Estamos na reta final já. Um gigante filisteu, bem na ponta de pé. Grandão assim, grandão assim, se levantou para afrontar o povo de Israel. Mas o Deus do céu mandou Davi. Ele era pequenino assim, ó, pequenino assim, mas aquele dia, com uma pedrinha, amém. Vamos ver, tem um. Grandão assim, se levantou para afrontar o povo de Israel. Mas o Deus do céu mandou Davi. Ele era pequenino assim, ó, pequenino assim. Mas naquele dia, com uma pedrinha, ele derrubou Golias. Pequenininho, mas o nosso Deus é bem grandão, assim ó, assim ó, grandão assim, se levantou para afrontar. Você pode fazer o povo de Israel assim também, tá? Mandou Davi. Ele era pequenino assim, ó, pequenino assim, mas naquele dia
Golias, com uma pedrinha, ele derrotou Golias. Você pode ser pequenininho, 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 mas o nosso Deus é grandão, é grandão, é grandão. Assim, ó, literalmente, assim, ó, Deus é grandão, assim, ó, literalmente, assim, ó, Deus é grandão, assim. Você pode ser pequenininho, 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 mas o nosso Deus é bem grandão, é bem grandão, é bem grandão. Assim, ó, Deus é grandão, assim, ó, Deus é Esse hino é um hino que eles gostam, né? Para animar, né? Então agora, para finalizar, a irmã Josi vai colocar o hino Aline Barros, Lucas Agostinho, A Minha Bênção. Daí esse louvor que eu coloco é para a igreja parar um pouquinho, eles também desacelerar e prestar atenção no louvor. Porque quando eles cantam muito agitado, eles não prestam muita atenção, né? O nome do louvor? É Aline Barros, esse é isso. Qual é o nome da letra? A Bênção. Dá de aumentar um pouquinho. Compartilhe conosco, divirta isso conosco, que Deus possa abençoar cada vez mais a sua vida nesses próximos meses. Que o Senhor te abençoe.